A Conexão da TV Miami Brasil apresenta para todos vocês o programa Salvando Almas para uma Vida com Deus. Hoje, com a quinta parte do estudo da Epístola aos Gálatas, atualizado, ministrado pelo Bispo do Amor, Renato Suete. Vamos contemplar? E não deixem de participar exatamente neste domingo, dia 13 de outubro de 2024, da consagração dos dizimistas, na Igreja Ricos em Graça. Ministério, Bispo Renato Suete. Na oportunidade, todos receberão das mãos do Bispo Renato Suete e do pastor Marcelo Hickman e sua esposa, Andrea Hickman, a apostila com o tema Como prosperar sob a graça de Deus. As reuniões se darão às 7, 9 e meia da manhã, com o Bispo Renato Suete, e às 18 horas, com sua esposa, pastora Lúcia Suete. A Igreja Ricos em Graça tem sua sede, na Brickell Avenue, número 8545, em Miami, Estados Unidos. Você é nosso convidado especial. Até lá! Olá amigos, eu sou Renato Suete e nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho mais do estudo sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. Desta vez, parte 5. Nós vamos entrar então no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo possa fazê-la ser compreendida por todos que venham a ouvir. Todos que venham a querer aprender de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós estamos nesta caminhada, uma caminhada agradabilíssima, essa jornada bíblica, e vamos entrar no capítulo 3 da Epístola aos Gálatas. Como eu falei na parte 4, esta é a quinta parte do estudo. Eu tenho falado, o nosso intuito, nosso objetivo, é levar uma mensagem para você que está sofrendo e não está feliz. Você é vamos dizer assim, um crente infeliz. Você está numa igreja, mas você não tem felicidade, não tem alegria. Quando você se alegra, você sente um peso. Será que eu posso me alegrar? Será que eu não estou errado em estar me alegrando? Que eu deveria ser mais santo? E aquela preocupação de santidade, a preocupação de você não ter certeza da sua salvação, isso traz tristeza, insegurança. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu tenho que andar mais certinho? Essas coisas levam à paranoia, levam a uma patologia, uma doença, e faz de você um crente inseguro, triste, deprimido, doente mesmo fisicamente, que vem doenças que às vezes você pensa, meu Deus, eu cometi um pecado, será que Deus vai me perdoar? Isso é uma blasfêmia. Se você confessa o seu pecado, se arrepende do seu erro que você cometeu, Deus, claro que Ele perdoa, Ele prometeu perdoar. E Ele não vai falhar na sua palavra com você. Ele lhe ama. E a palavra dele você tem que crer. A promessa dele você precisa crer. Bem, porém, há também um outro lado. Há pessoas que quando nós pregamos que nós somos salvos pela graça, e segundo a Bíblia, não se pode acrescentar nada. Eu creio em Jesus, sou salvo. Creio que Ele foi o meu substituto na cruz, que Ele cumpriu a lei por mim, o único que cumpriu a lei para que eu pudesse me fazer justiça pelo sangue dEle. Sou justificado pelo sangue dEle. Quando eu creio assim, eu sou salvo. Tem aquelas pessoas que querem se aproveitar e dizem assim, então já que é assim, eu posso andar fazendo isso, andar em adultério, andar digamos assim, de uma maneira com beberrões,
andar fazendo o que eu quero, sem compromisso com Deus e com as pessoas? É claro que não. Porque como Paulo disse aqui, dar-se-ia o caso de ser Jesus ministro do pecado? É claro que não. Concorda comigo? Jesus ele não veio para você usar da graça e viver em pecado. Pelo contrário, amando a Jesus, entendendo que Ele lhe salvou, fez um sacrifício tão grande, derramando o seu sangue por você, você vai amá-lo de tal maneira que você vai procurar fazer o melhor para o seu semelhante. E fazendo o melhor para o seu semelhante, você não vai fazer coisas inconvenientes, como cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo. Concorda comigo? Você não vai desejar as coisas que o outro tem, você não vai cobiçar, você não vai dar falso testemunho, e você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Então isso vai fazer com que você ande de uma maneira correta. Você não vai se embriagar para falar impropérios e fazer coisas que você não faz quando você está sóbrio. Então a vida debaixo da graça é que você anda em paz com Deus, em paz com os homens, mas não por mandamento, pela fé. A fé que age pelo amor, como Paulo diz lá em Gálatas 4 e Gálatas 5, nós vamos chegar lá. O amor a Deus e o amor ao seu semelhante. Você ama mais ao seu semelhante. Então você se sente incapaz de fazer algo contra o seu semelhante. Então você não vai infringir as leis de Deus. Uma pessoa pergunta, então agora eu posso fazer isso, que eu estou em graça, posso fazer aquilo. Olha, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. O Espírito Santo em você vai mostrar. Quando a gente vai fazer algo errado, como que tem um toquezinho, que mostra pra gente que a gente está errado. Se você quiser, você vai errar. E cada coisa que a gente erra, você vai colher a consequência aqui mesmo. Então melhor não errar. Mas ainda assim, se caiu em pecado, mesmo não querendo cair, confessa Jesus com sinceridade, larga aquilo e segue em frente. Mas com alegria. Não se pode viver um cristianismo de tristeza, porque é antitético. É antítese, é contrário. Eu viver cristianismo e ser triste. Cristianismo e ser escravo de homens. Estas coisas não se coadunam. É importante isso. E é por isso que nós estamos trazendo você para a compreensão exata da lei e da graça. Nós não temos que viver pela lei, daqui consideramos a lei. Claro, a lei é boa, como disse Paulo, mas nós não vivemos por ela, vivemos pela fé. Então vamos aqui no versículo 1 do capítulo 3 do Gálatas. Paulo está falando com seriedade para os Gálatas, porque os Gálatas estavam começando a largar aquele evangelho de graça que Paulo pregou para eles e acreditando que eles tinham que, junto com a fé, junto com o crer em Jesus, tinham que fazer circuncisão, guardar leis, guardar dias, guardar isso e aquilo e tudo, para ser salvo. Para ser salvo basta a fé em Jesus e aí nós somos salvos pela graça. Então Paulo fala assim, ó Gálatas insensatos, vocês estão perdendo a sensatez? Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí fica a pergunta, uma pessoa que fica ouvindo a pregação da lei, como os judeus, eles receberam o Espírito Santo? Não, porque eles não creram em Jesus. Jesus estava ao lado deles, pregando com eles na sinagoga, eles tentando apedrejar Jesus e de fato mataram Jesus. Então eles não receberam o Espírito Santo pela pregação da lei. Agora, aquele que recebe por fé a Jesus como seu Salvador, já recebe porque o Espírito Santo funciona, trabalha nele para levá-lo à conversão e ao convencimento de que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é Pai. Esta obra é do Espírito Santo, mas isto vem pela fé, não vem por obras da lei. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, verso 3, estejais agora nos aperfeiçoando na carne. Esse é o problema de muitos crentes hoje em dia. A pessoa é salva pela graça, porque ela crê em Jesus, ela é salva. Mas depois ela começa, não, mas eu tenho que agora parar de comer isso, parar de fazer isso, guardar esse dia tal, guardar aquilo mais, se aperfeiçoar na carne.
eu agora tenho que fazer isso para que junto com a fé eu seja salvo. Você acredita que há pessoas que dizem que guardar o dia de sábado, por exemplo, implica em salvação? Você diz, não acredito, não existe. Existe. Existem pessoas que dizem que se você comer carne de boi, de vaca, como você queira. Estou falando carne de porco não, hein? Carne de vaca. Mas qualquer carne. Você não é salvo. Então Jesus teria que ter dito, aquele que crê e não comer carne, e guardar isso, guardar o sábado, o sétimo dia, ou sei lá que dia que for, e fazer, aí será salvo. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, quem crê será salvo. Ele acrescenta, que for batizado. Mas nem o batismo salva. Se a pessoa não crê ao batizá-la, ela não é salva. O que salva é a fé em Jesus. E não se acrescenta nada. Mas há pessoas que querem se aperfeiçoar na carne. Agora que você está salvo, para estar salvo mesmo, você tem que parar de comer carne. Você tem que ser vegetariano. Outro vai dizer, você tem que ser vegano. Outro, não, você tem que guardar esse dia também, senão você vai perder a salvação. Você tem que acreditar nesta doutrina aqui que alguém inventou, que nem na Bíblia está, senão você vai perder a salvação. Isto é blasfêmia, é heresia contra o Senhor. E leva você a viver um falso cristianismo, um falso evangelho, onde estão dores, tristeza, depressão, doenças, porque você se desliga de Cristo. Como Paulo vai falar aqui em Gálatas, de Cristo vos desligastes. Olha bem, vamos lá. Terá sido em vão, verso 4, que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão, aquele que em vós concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Através da fé é que os milagres acontecem. Agora ele vem para o verso 6, que é importantíssimo. Pois ele vai dizer assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vamos aqui. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Eu pergunto a você, meu amigo, que acha que através de guardar a lei você vai ser salvo, ou que a lei tem alguma implicação em salvação. Qual a lei que Abraão seguia? Responda-me. Se não, qual a lei que Noé seguia? Qual a lei que Isaac seguia? Qual a lei que Jacó seguia? Ele seguia os 10 mandamentos? É claro que não, se você não sabe, porque simplesmente não havia Deus dado os 10 mandamentos, ele dá os 10 mandamentos lá na frente a Moisés. Isso depois que de Jacó vem José. José vem a ser governador do Egito, morre, o povo fica escravo, e saindo no Êxodo, aí aquele povo começa a transgredir, porque ele se acostumou a contaminar-se com outros deuses, a ponto de Moisés subir numa montanha e ficar 40 dias, e quando ele desce, o povo já fez um bezerro de ouro e estava cultuando o bezerro de ouro como se fosse Deus. Então Deus falou, alto lá, eu preciso aqui fazer um concerto com este povo, senão este povo vai se contaminar com outros deuses, porque era um povo tendencioso à idolatria, a idolatria esta que eles aprenderam no Egito. Agora, eu pergunto, qual era a lei que havia para Abraão? Abraão não é o pai da fé? Abraão vivia seguindo os 10 mandamentos? Ele não precisava disso, porque já atuava a fé nele. O costume que Abraão tinha, em cada lugar que ele chegava, como Noé também, todos os outros, eles instituíam um altar. E ali invocavam a Deus. Quando ele chegava num lugar novo, ele orava a Deus. Obrigado, Senhor, por me conduzir até aqui. Eis aqui este altar com o símbolo da nossa aliança. Mas não havia lei. Não existe lei no período de Abraão. Pode procurar na sua Bíblia. Então, porque se a pessoa acha que é salvo pela lei, Abraão não poderia ser salvo, porque não havia lei. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem o próprio José.
E agora? E estes são os nossos patriarcas, os pais na fé. A lei veio depois por causa das transgressões. Então agora você hoje, depois que Jesus morre na cruz por você, derrama o sangue precioso dele, cumprindo toda a lei, para que você seja salvo pela graça, pela fé nele. Você vai querer ser justificado pela lei? Perdão, mas isso é muita estultícia. Isso é cuspir no sacrifício de Jesus. Isto é difamar o sacrifício de Jesus e dizer: o sacrifício de Jesus não valeu nada, porque mesmo que Jesus não morresse por mim na cruz, eu posso cumprir os mandamentos e sem ele eu seria salvo. Isto é uma blasfêmia, uma heresia que vai levar a uma maldição, conforme a Bíblia vai dizer, não eu. Você vive uma maldição, está dentro da igreja triste, família triste, família problemática, doenças e doenças e doenças, falta de alegria interior e outras coisas mais. Olha o que diz aqui, verso 10 do capítulo 3 de Gálatas. Acompanhe com a sua Bíblia, veja se eu estou lendo a Bíblia ou não, está aqui, ó. Capítulo 3, verso 10 de Gálatas. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente, Paulo diz no verso 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pelo amor de Deus. Se isto para você não está claro, eu não sei mais o que pode estar claro. Ele disse, vou ler de novo o verso 10 e o verso 11 do capítulo 3 aos Gálatas. Todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, você está debaixo de maldição ou da bênção, ou da alegria, ou da liberdade gloriosa em Cristo? Verifique isso na sua vida. Maldito todo que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Sabe o que é ninguém? É ninguém. Quando ele fala todos que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, são todos. Qualquer pessoa que acrescenta alguma lei além da fé, da graça para a salvação, está em maldição. E ninguém, ele diz ninguém pode ser justificado pela lei. Então você fica buscando fazer coisas da lei, achando que essas coisas da lei vão te salvar, mas ninguém nunca foi salvo por isso, não pode. Por isso Jesus veio, cumpriu a lei para nos salvar através do seu sacrifício. Isto é sério, não é? Não é uma brincadeira que nós estamos falando aqui. Olha o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repita comigo. Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aí depois Paulo vai falar a partir do versículo 15 que a lei nunca poderia invalidar a promessa. Eu vou ficar por aqui, porque eu tenho o hábito de não fazer esses estudos muito longos, para não cansar você e para fazer você meditar. Veja de novo este vídeo, assista de novo, com a sua Bíblia na mão, acompanhe direitinho, tá bom? Verifique se o que eu li é Bíblia. Se é Bíblia, o Espírito Santo falar com você, você não tem outra opção. Tome a atitude de servir a Deus pela graça. Abandona os hábitos da lei que você pensa que lhe salvam, que não são ineficientes para a salvação. Agora, crendo em Jesus como seu único Salvador, crendo que pela graça você é salvo, aí você vai amar a Deus sobre todas as coisas, sempre. E você vai também amar o seu próximo como você mesmo. Então você não vai cometer os pecados que a lei ali indica. Os erros, né? Que é matar, roubar, furtar, cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, etc. Você não vai fazer isso.
ainda que o pecado esteja entranhado na carne do homem de tal maneira que nós nos inclinamos para o pecado, mas ainda que você, em pensamento, e ainda que peque, há perdão ainda. Há perdão, achegai-vos ao trono da graça, como diz lá em Hebreus, e peça perdão e Deus te dará perdão. Esqueça, porque Jesus já esqueceu e lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados, para você viver uma vida feliz e contente com Deus. Isto é graça. E a igreja precisa de apresentar esta alegria da salvação, né? A alegria da graça. Porque nós vemos crentes tristes, enlutados. Quando lá em Isaías, Jesus falou que ele veio para tirar a veste de luto e colocar a veste de alegria. Você tem que ser alegre, meu Deus. Jesus veio de fato, morreu, ressuscitou por mim, completou a obra e me deu salvação, e nele creio, e nele estou firme. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a todos que estão acompanhando este estudo tão simples, mas tão verdadeiro, porque está baseado na Tua santa palavra. Ninguém pode mexer nisso. Este é o Evangelho, Senhor. A coisa mais sensacional que o Senhor deu ao ser humano é o Evangelho, que nos mostra que o Senhor se fez carne, morreu por nós, para nos livrar da maldição da lei, de todas as maldições possíveis ou impossíveis, e nos dar a bênção da salvação, a bênção da alegria que só Jesus dá. Senhor, toca o coração de todos que vão assistir a este, como também as outras partes de Gálatas, para que sejam esclarecidos quanto à Tua graça. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que bom estudarmos a palavra de Deus. Esta é a parte 5, tem a parte 1, 2, 3 e 4. Aconselho você a fazer, a vê-las todas, para você desenvolver mais um pouco desse nosso conhecimento da graça de Deus. Eu espero poder ter ajudado e desejo que Deus o abençoe abundantemente, que Deus lhe dê vida, sabedoria e que Deus ilumine, tanto a você quanto a sua família. Até a próxima e um grande abraço. Até lá. Renato Suete, estamos juntos.